2019, dezembro de 2019. Então, por isso que eu tenho mais ou menos essa referência. A gente se conheceu ali pelo Instagram mesmo ali, e depois E- entramos em contato no WhatsApp e, e temos essa amizade aí. Ficamos um tempinho aí também sem se falar tanto, né? E, e agora, recente, a gente foi conversando um pouco mais e você está aí num momento novo aí, coisa que você já vem fazendo, mas eu tenho acompanhado algo novo aí e bem orgânico, né? Isso, Então, eu acho que é bem pertinente para nós hoje compartilhar essa live, porque esse é um assunto que essa questão da igreja fora é, não ser refém da instituição, né? O que é isso, né? Na verdade, o que significa realmente isso? Não ser refém da instituição. E muitas pessoas hoje não conseguem compreender isso e muitos são reféns da instituição. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui é que ninguém que está contra a instituição. Nós não somos contra a instituição, nós estamos falando de ser refém, que é totalmente diferente, né? Instituição, elas existem e muitas das vezes elas acontecem e se elas estiverem totalmente baseada num princípio de serviço à igreja, porque a instituição não é igreja, né? De serviço à igreja, ela é maravilhosa. Ela faz um bom trabalho. Mas a grande questão aí são as pessoas que estão refém, né? isso. É, quando você fala refém, né? É condição de prisão. Você está preso por alguma coisa, foi sequestrado, né? Você não consegue se livrar, né? Tem amarras que lhe cercam. Aí a pergunta que a gente faz dentro dessa questão da palavra refém da instituição, então quais são as amarras que prendem as pessoas nessas instituições, né? Essas amarras, elas até que ponto elas são em Deus ou não? Então, essa pergunta eu já descarto porque Deus ele não amarra, nem prende, nem sequestra ninguém, né? E aí, se a gente for fundamentar isso na palavra, né, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se ponha sob novo jugo de escravidão, ou seja, não se ponha refém de nada que lhe prenda. O evangelho sempre foi libertador, né? O evangelho sempre foi algo que nos coloca para um lugar de liberdade em Cristo. E aí hoje que a gente percebe que a instituição, que talvez a gente nem deva chamar de igreja, ela tem uma pressão e um peso tradicional tão grande que as pessoas de fato elas ficam reféns disso, né? E aí volto àquilo que você falou, não é que nós sejamos contra a igreja, mas a primeira coisa que eu pergunto é até que ponto aquilo que você vive hoje dentro de um corpo, dentro de uma comunhão, dentro de um local, até que ponto isso tem sido saudável, até que ponto isso é mais libertador do que aprisionante, e até que ponto isso gera frutos espirituais. Porque tudo que nós devemos fazer, tudo que nós fazemos como seres espirituais, como pessoas nascidas de novo, são coisas que geram frutos no espírito e nos movimentamos no espírito. Aí, quando a gente pensa em se movimentar no espírito, a gente pergunta até que ponto essa instituição ela é algo que favorece você movimentar no espírito ou é algo que vai prender você, vai trazer você para a naturalidade, para uma tradição. Porque se a gente tomar como exemplo, comparando aquilo que aconteceu na lei de Moisés, né, de tudo aquilo que Deus colocou na lei, com o passar do tempo, até chegar em Jesus, o que aconteceu? Jesus falou assim: vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, a tradição ela veio com um peso tão maior e hoje talvez a gente possa dizer assim, muitas vezes estão invalidando o fluir do Espírito por causa da instituição. Não que, como eu vou dizer, não que ela seja errada, mas até que ponto ela está cumprindo o propósito de levar o reino. E um dos exemplos que você falou do que eu tenho vivido hoje é que quando a gente pensa na palavra de Jesus, no id, né? No vá, no expandir, no avançar, a gente tem visto muito mais ensinamentos hoje e uma tendência muito mais do vinde do que do id.
né? Muito mais do ajuntamento de grandes congregações, com grandes obrigações e com grandes demandas, do que realmente ir onde de fato as pessoas precisam do evangelho, ir atrás dos perdidos, ir atrás daqueles que realmente estão precisando conhecer Jesus e receber uma palavra de transformação de vida. Então, eu acho que esse é um dos pontos. E aí, quando você muitas vezes sente essa necessidade de ir, de avançar, e você não consegue, porque a instituição ela limita você, seja por uma regra, seja por uma condição de que não investe em você, ou seja porque qualquer limitação que ela colocar, aí eu acho que no momento que você se torna refém dessa instituição. Aí tem que rever, né? Justo, justo. Maiores exemplos para mim de refém de uma instituição, eu vejo muitas pessoas hoje insatisfeitas. É, hoje nós temos algo bem idêntico, né? A minha reunião, as reuniões que eu faço hoje são reuniões orgânicas no sentido de reuniões nas casas, reunião que acontece em casa, uma reunião que as pessoas se reúnem, cantam louvores cristocêntricos, ou focado em Cristo, ou na comunhão com os irmãos, e também o foco é uma palavra onde Cristo é o centro, onde a obra de Cristo é o centro, o que Cristo fez, né? E, e pelo que ele fez, porque ele nos deu vida, nós podemos andar em novidade de vida. Nós não andamos porque nós somos maravilhosos e totalmente em condições de viver a vida de Deus por nossas forças, mas pelo que Cristo fez. Enfim. Então, hoje, né, hoje eu me vejo em um momento de alegria e de felicidade, e já vem que eu venho tanto de experiências desde de novo, né, nascido do Evangelho, Uhum. mas também de congregar e participar ativamente em instituições, e também de pastorear dentro de instituições. E já vivi você chegar numa instituição, sair pior do que entrou, e você está ali, mas seu coração não está com, porque você vê uma palavra que não está encaixado com a palavra, na verdade, no sentido, Jesus não é o centro, e aí você vê tanta coisa que não tem sentido com os ensinos de Jesus, Verdade. e aí você fica ali, você sai daquele lugar, às vezes com o coração coisa, às vezes chateado com o que está acontecendo. Aí, por que eu quero usar esse exemplo de refém de uma instituição? Vou falar do refém, do membro refém, né? Daquela pessoa que só está ali congregando, participando, se faz membro de uma instituição, porque você se faz membro de uma instituição adquirindo o cartãozinho dela lá e ser registrado no livro dela. Você se faz membro da Igreja de Cristo quando você crê em Jesus e nasce de novo. Exato. Então, mas bom, quando se faz membro de uma instituição, você faz parte daquilo, e você está ali, e você está mais chateado do que tudo, mas você não consegue sair daquilo. Aí quando você vê uma reunião orgânica, pessoas se reunindo de forma simples, que é o que a gente acontece muito, essas pessoas elas criticam, porque para elas isso não é igreja. Então, quando se fala de refém, para mim, é uma pessoa que não conseguiu entender o que é igreja. Então, ela está refém de uma instituição, que é diferente daquele que congrega numa instituição, que frequenta a instituição, está dentro de uma instituição, seja ela uma instituição menor, de forma de número de pessoas, ou seja uma instituição mais famosa, não interessa. É diferente daquele que congrega ali, mas está bem resolvido. Aquele que congrega está bem resolvido, está feliz, está fluindo na fé, está satisfeito com seu pastor, não por ele ser perfeito, que não existe, mas está satisfeito com o seu pastor, está satisfeito com o ensino, que tem alegria em congregar, não vai congregar porque se ele não for congregar, alguém vai xingar ele, vai chamar a atenção dele porque ele não foi no culto, ou então ele não vai ser abençoado. Então, esse que está ali nessa instituição porque tem felicidade e alegria,
mas consegue dar um tempo de qualidade para a família, consegue ter uma vida de qualidade, consegue pertencer a essa instituição de forma sadia, esse não é refém da instituição. Mas aquele que está nessa instituição, mas está lá amargurado, que mais existe, amargurado, toda vez que você encontra, às vezes a pessoa está ali amargurada, só falando mal do pastor, só falando mal de tudo, mas quando vê uma reunião sólida do organismo vivo de Cristo, de parte da igreja, né? Da parte da igreja de Cristo, ele não consegue conceber aquilo como igreja. Então ele está refém da instituição, Sim. ele não está sadio, nem a vida espiritual dele não está sadia, porque a partir do momento que a pessoa não tá fluindo em alegria de fé, não está com a vida espiritual sadia. Não está sadia, a vida espiritual dele não está sadia, ele está insatisfeito, mas ele não consegue simplesmente se reunir num lugar e estar com alguém, vai ser feliz na simplicidade do evangelho. Então esse para mim é um outro exemplo de pessoas que são refém de uma instituição. Aí eu falei do membro, daquele que participa, que é a pessoa que está integrada ali como membro dessa instituição. E tem o pastor refém. O pastor refém é aquele pastor que está ali à frente daquela instituição. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo não é evangelho. Verdade. Né? Não é evangelho sendo pregado. Não é a simplicidade do evangelho. E, ao mesmo tempo, ele tem que seguir um cronograma, porque para manter uma instituição não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é aparência. Para manter uma instituição não é brincadeira. Então, se eu não entrar no jogo para jogar, né? Se eu não jogar conforme as regras, não é fácil manter a instituição. Então, ele precisa ter ali artifícios. Hoje mesmo, eu e minha esposa vimos uma congregação que a gente conhece de algum tempo e vimos um anúncio, que eu não vou citar qual anúncio que eu olhei para ela assim, a gente olhou e falou, não estou acreditando. Não estou acreditando num negócio desse. Porque foge totalmente do que eles mesmos ensinaram e entendem da simplicidade da fé. Mas para manter aquela instituição, aquilo vivo, financeiramente, de forma de status e tudo vai, ele precisa jogar conforme as regras daquilo ali. Então, para mim, se torna mais pessoas escravas de uma instituição. Líderes, pastores, que também não conseguem simplesmente falar, chega. É preferível ir para minha casa, abrir a porta da minha casa e chamar quem quiser congregar comigo e eu pregar Jesus, eu ir para o shopping e marcar um futebol com a galera e nesse futebol eu ser o pastor no meio deles, do que eu ficar fazendo algo desse tipo, do que eu ficar vivendo essa situação. E por que elas estão refém? Porque homens têm pregado, ensinado desde então, nos tornando refém desse modelo. E depois aqui, quando eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar passagens bíblicas que isso já acontecia lá na época de Jesus. Verdade. Homens veio com o objetivo de simplesmente prender, porque a ideia do homem é prender você. Você não pode. Que isso? Que negócio é esse? Você não pode sair por aí e pregar, simplesmente pregar o evangelho. Você não pode simplesmente sair por aí e falar de Jesus. Você é pastor, mas você só é pastor se você estiver aqui, andando ou com a gente, né? Ou nessa instituição, ou então nas instituições que a gente vai lidar. Então, para mim, é um outro exemplo de reféns de uma instituição.
Então, por quê? Nós não estamos falando aqui com você que às vezes está assistindo essa live, eu vou assistir depois, que está feliz, que está tudo bem, que está maravilhado, está dando glória a Deus todo dia lá no culto, vem feliz do culto. Nossa, que maravilhoso! Eu vim para o culto e eu vi ensinando o que Jesus ensinou. Eu vim para o culto e eu vim realmente ouvir a palavra. Eu vim aqui o louvor. Eu exaltei Jesus. Aqui, nossa, é claro que a simplicidade aqui. Jesus, eu não estou falando de irmãos perfeitos, as pessoas não entendem. Ah, irmão, você não vai achar o lugar. Não, ninguém está caçando o lugar perfeito. Nós estamos falando da palavra perfeita. O lugar não é perfeito, mas a palavra, ela precisa ser perfeita, que é a palavra única, simples de Jesus, né? O ensino, ele precisa ser perfeito. Eu não sou perfeito, né, pastor? E nem você. Verdade. Mas o princípio da palavra é perfeita. É disso que a gente está falando. Então, se você está feliz, se você está satisfeito, se você se encontra onde você está, maravilha, glória a Deus. Você não é refém da instituição. Agora, se você está infeliz, seja como membro, ou seja como pastor, você está até doente emocionalmente, que é muitos que eu conheço, frustrado emocionalmente, mas está preso a uma instituição por causa de imposição de homens ou por causa de status, pelo status que essa instituição te oferece, seja como membro, seja como um líder, lá, seja de ministério de louvor, seja de pastor, seja de jovens, ou seja por causa de dinheiro, você é refém de uma instituição. Então, esse é meu ponto também de introdução, pastor. Eu quero que você fale um pouco mais aí também. Aquilo que me libertou nesse sentido, quando eu compreendi que Jesus é que é o alvo. A sede por Jesus, a necessidade dele. Você falou aí sobre, nas reuniões que você faz, falando sobre Jesus, canções que sejam cristocêntricas, buscando sempre colocar nele, né? A gente volta lá para a igreja de Atos, e a gente imagina assim que quando eles foram dispersos, começaram a se reunir nos lugares que eram possíveis, né? Eu creio que a única coisa que eles falavam era sobre Jesus, sobre o que Jesus fez enquanto estava, que era que eles tinham a memória ainda próxima dos dias que passaram com Jesus, e daquilo que o Espírito Santo vinha revelando no coração deles. Talvez, em alguns casos, comparando ali com algumas passagens do Velho Testamento, mas sempre comparando, trazendo alusão de tudo aquilo que está no Velho Testamento, trouxe para Jesus. Ou seja, a pessoa de Jesus sempre ocupou essa centralidade. Quando você coloca isso numa pessoa, e você entende que ele é uma pessoa e que se relaciona, que fala com a gente, e que ele é que é o alvo, que ele é que é o Senhor, e que ele é que direciona todas as coisas, então a instituição ela vai ser uma ferramenta, e vou até falar um pouco mais pesado, ela vai ser um apoio, ela vai ser um cajado, ela vai ser uma bengala, a palavra que está procurando é essa, ela vai ser uma bengala para auxiliar nessa caminhada, uma bengala para nós, seja bem claro, para Jesus não. Ela vai Sim, ser uma sim. bengala para ajudar a gente a trilhar esse caminho. Então, é como, por exemplo, se você reúne pessoas, como já aconteceu comigo algumas vezes, de reunir pessoas em casa, isso de alguma forma crescer o número de pessoas, de repente você precisa alugar um local, e você precisa de um CNPJ, você precisa colocar um nome na frente para que as pessoas identifiquem onde é que vai estar ali. Tudo bem, até aí você está utilizando dessas ferramentas, dessas bengalas, digamos assim, para você cumprir o seu chamado, o seu propósito, que é mostrar Jesus e falar sobre Jesus e viver Jesus. A partir do momento que cria um ciclo em que essa instituição, esse nome, a visão, ou local, ou prédio se torna mais importante, ou se torna o objetivo, né? Aí eu acho que uma coisa ela perde o sentido, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu estava meditando esses dias, foi no sentido de prédio, né? Como, quando muitas vezes se coloca um sentido forte em relação a prédio, a ter prédio, a criar templos, vamos usar a palavra assim, templos, né? E a gente vai na história e percebe descobre
lendo que até o ano 300, no Concílio de Nicéia, não havia templos cristãos. Não existiam templos cristãos. Eles se reuniam nas casas, se reuniam nos lugares onde podia. Não fala a quantidade de pessoas, fala que eles se reuniam. Desde cenáculos a sinagogas e a casas, ou como em Éfeso, à beira do rio, debaixo de uma árvore, onde era possível eles se reuniam. E isso durou 300 anos. Quando houve a institucionalização da religião cristã por meio da conversão de Constantino, que ele pegou os templos pagãos e converteu em templos cristãos, aí de lá para cá os templos eles tomaram um significado, né? E hoje um significado tão grande, falando assim do cristianismo como um todo, de grandes templos históricos católicos que tem por aí, né? Ou de grandes templos cristãos mesmo, protestantes, desde 1500 para cá. E a gente percebe que esses templos eles tomam muitas vezes muito mais capturam o coração e a alma das pessoas de uma maneira muito mais forte do que o próprio Jesus. Aí eles ficam reféns desses templos, reféns desses lugares, dessas condições, e essas coisas vão passando e vão girando tradições e ficam também reféns dessas tradições, né? Eu fui criado numa tradição evangélica, assim, uma denominação bem tradicional, batista tradicional, e chegou num momento em que eu tive uma necessidade grande de buscar mais Deus, de conhecer mais Deus, e aquilo que me prendia era que no lugar onde eu congregava na época, onde minha família congregava, até porque todos os meus famílias e amigos, a minha referência era lá, eles não aceitavam, não entendiam como aquilo fosse de Deus, né? A renovação, uma busca, o dom de línguas e outras coisas mais. E a tradição me puxava para trás, dizendo assim, esquece tudo isso e fica aqui, porque aqui é mais seguro, isso aqui é a história da sua família, isso aqui é o que você tem que fazer. E aí você fica nessa disputa entre aquilo que o Espírito Santo quer levar você para um lugar de liberdade e aquilo que você quer ficar onde é mais seguro. E eu percebo hoje isso também dentro daquilo que nós temos trabalhado como missionários, que hoje em dia as igrejas elas não têm mais aquele ardor missionário. Eu falo igreja assim, pessoas que se reúnem, muitas vezes muitas pessoas num lugar, ou as denominações, ou os prédios, elas não têm o ardor missionário no sentido de salvar pessoas. Uma das coisas que a gente percebe muito hoje, principalmente nessas grandes denominações renovadas, ou neopentecostais, é que quando elas, o avançar delas é muito mais no sentido de levar o nosso nome ou levar a nossa visão, no sentido sendo assim bem humano, no sentido, dentro do meu ver, de levar a franquia, sabe? É muito mais de levar a franquia, expandir a franquia, do que realmente fazer esse Jesus conhecido. Tanto é que eles fazem toda uma análise de mercado, vamos falar termos empresariais, faz uma análise de mercado de determinados ambientes, né? Se tem igreja, se não tem, se tem desde a questão financeira do público-alvo, né? Até tudo isso, mas não no sentido de levar Jesus. Aí fica o contrário, pastor, porque Jesus se torna, não é Jesus, mas a mensagem de Jesus, ele se torna então a bengala para poder levar a denominação, levar a visão. Eu digo isso, Exatamente. participei de ministérios assim, que te levava, usava o nome de Jesus, mas o Jesus era a bengala, entendeu? Era como se fosse o disfarce, mas no fundo o que queria era abrir uma nova congregação para que ela crescesse e desse lucro. E aí contava as bênçãos, que olha o que Deus fez nessa congregação, que abrimos ela com tantos dias, e já tem tantas pessoas, e já entrou tanto de renda, e o pastor falava assim, porque eu cheguei aqui sem nada, e com um ano já tenho um carro, e uma casa, e uma lancha, e um não sei o quê, e um não sei o quê, e um não sei o quê. E aí fica nessa coisa toda, preso nisso, sabe? E aí é aquilo que você falou, né? Tanto os pastores como ovelhas, até que ponto eles estão presos nisso, porque não enxergam, né, algo que vai além, ou porque não se deixam realmente fluir pelo Espírito Santo, não se deixam fluir pela direção de Deus, né? E aí quando você vai realmente sem nada, solto no sentido assim denominacional muitas vezes, sem apoio financeiro, sem nada, e coloca o pé e vai, cara, é fantástico que você vê Deus fazendo, você vê o milagre, você vê Deus agindo, e é muito bom você ver Deus agir sem, sem você ficar preso a isso. É o Espírito Santo mesmo, é uma A dependência, liberdade. a liberdade, a dependência de Isso. Deus completamente. Andar como os discípulos andaram quando foram expulsos de Jerusalém, quando houve a perseguição. Eles pegavam mochilas que dava para pegar e saíam andando,
onde dava para ir, e aí ia levando Jesus, porque Jesus não era uma placa, Jesus não era um nome, Jesus não era uma visão, Jesus era o Jesus que estava com ele onde quer que eles fossem. Então não tinha como não mostrar. Não tinha como não mostrar, porque estava lá. Era quase palpável, era quase o mesmo Jesus encarnado, só que na pessoa do Espírito Santo. Porque estava, quer dizer, de certa forma estava encarnado porque estava em cada um deles, assim como também está em cada um de nós. É levar essa vida, levar essa graça, levar essa comunhão, né? Não se ver preso. Essas prisões, elas são Isso. mundanas. De que sentido? A igreja ela está presa hoje à materialidade, está presa ao local, está presa ao local, fala assim, à terra, está presa às demandas da igreja hoje, e eu vejo isso de uma maneira bem global. As demandas da igreja hoje, elas são demandas naturais, mundanas. Não pregam para o reino, não pensam no céu, não pensam que o importante é lá na eternidade, aqui é passageiro. Não pensam na salvação das almas, pensam naquilo que é. E como as pessoas querem muito, por que a prosperidade criou tantos adeptos à teologia da prosperidade? Porque todo mundo quer ser rico no mundo capitalista, todo mundo quer ter patrimônio, todo mundo quer ter alguma coisa. E a igreja foi, não, você quer ter, Deus lhe dá isso. Mas aí Deus lhe dá e depois? Como é que fica? Justamente. Uma É caixa. interessante aí, pastor, Hum. pegando o gancho aí, Jesus fala algo muito forte. Tá me ouvindo? Eu tô... só um minuto, pastor. Tá. Linda, pega a Helena aqui, por favor. A minha neta estou aqui no quarto agora, Netinhas são perguntando coisas de maravilhosas. Em curiosidades. falar nisso, nasceu meu segundo neto, E né? foi? Meu segundo Coisa neto. boa, rapaz. Coisa maravilhosa. Sim, Isso é bom continuando. demais. Então, pastor, Jesus fala algo muito forte. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, as pessoas, eu sempre falo, elas têm conhecimento a respeito da Bíblia, mas elas não conhecem a Bíblia. Isso. Esse é o grande diferencial. Elas têm conhecimento a respeito da Bíblia, mas elas não conhecem a Bíblia. Nós viemos de uma cultura, de um país predominantemente cristão, no sentido de crer, pregar que crê em Jesus. Seja desde o início colonizado por cristãos católicos, tanto também com os protestantes chegando no Brasil, e hoje com o crescimento da igreja, essa mistura que foi tendo, esse proselitismo que a gente fomos tendo, as pessoas foram se perdendo. E se aprendeu a cada vez mais textos isolados, então não conhece a Bíblia na sua essência. Então, por não Verdade. conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, a simplicidade do Evangelho, muitos não sabem o que é o Evangelho, não Isso. sabe. Para eles, o Evangelho é a igreja evangélica. Tem muita gente que o Evangelho para ele é a igreja evangélica. Eles não conhecem o que é a mensagem do Evangelho, o que é essa boa notícia. As boas novas não Então, chegou. as boas novas não chegou até hoje, né? Tem gente que está mais na má notícia do que na boa notícia. Ele está Verdade. ele tá apavorado, com medo, muito medo, morrendo de medo do grande dia de Deus, porque ele não conhece a boa notícia. Porque quem conhece a boa notícia está, como Paulo falou, aguardando com grande expectativa Exato. novos céus e nova terra. Isso. Então, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, elas são realmente, infelizmente, levadas por esses homens. Muitos fazem por maldade, outros por falta de entendimento mesmo. Nem tudo. Muitos pastores são só Isso. reféns dessa instituição Uhum. que vai reproduzindo outros reféns. Outros sabem muito bem o que estão fazendo. Há quem sabem muito bem o que estão Isso. fazendo e continuam fazendo realmente por maldade. Aqueles que são refém, quando os olhos vão se abrindo, eles vão se libertando, né? Agora, aqueles que fazem por maldade, porque tem gente que faz isso aí com outros meios, né? E o povo vai para o emocionalismo, porque a pessoa prega bonito, fala bonito, cita os versículos, cita tudo, e se perde nisso aí. Aí aonde fica refém de uma situação, aonde que
Ele poderia estar vivendo a espiritualidade dele, a fé dele em Cristo Jesus, na liberdade em Cristo, e em vez de ele estar investindo no evangelho dentro da casa dele, com a esposa, com os filhos, tendo comunhão, ensinando Jesus, ele está ali perdido, preso numa instituição, em tantas coisas, e não consegue fruir na simplicidade. E hoje nós temos aí várias pessoas que não conseguem mais simplesmente congregar nessas instituições convencionais, não conseguem. E simplesmente, e para mim eu vejo um crescimento muito grande cada vez mais, porque elas não estão suportando mais. E aí muitos levam para um lado, não quer Jesus, não quer saber de Jesus. Não, ele simplesmente não está conseguindo encontrar Jesus aonde estão dizendo que ele está. Verdade. Essa que é a questão. Não estão conseguindo encontrar Jesus aonde estão dizendo que ele está. Aí, infelizmente, não vão. E aí o que acontece? Por que a gente quer falar dessa igreja, significa essa igreja não refém? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não é instituição. A instituição pode muito bem servir de bengala, de apoio, mas a instituição não é igreja. Quando eu entendo esse organismo vivo, eu consigo ser igreja na liberdade da simplicidade do que ela é. Seja ajudando pessoas, seja eu sendo pastor ou o missionário lá jogando futebol toda semana com os amigos, seja na academia, seja não interessa, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Isso. Não é pelas folhagens bonitas, nem porque o fruto é bonito, né? Adão e Eva oraram assim, vendo que o fruto era bonito, agradável aos olhos, né, e saboroso. Tem muita gente comendo umas palavras aí, comendo uma coisa aí, porque é bonito e agradável aos olhos, né? Mas aquele fruto é mau, aquele fruto não é um bom fruto. Então é pelo fruto que se conhece a árvore. Então quando vai entendendo isso, vai saindo disso. Mas é natural do homem ter esse comportamento de querer se instituir e querer ter o monopólio. O grande problema é o monopólio. Por quê? Por que as grandes denominações odeiam, detestam, não é todas, tá? Mas a maioria. Pessoas livres como eu, como você, pastor, e vários outros pastores e irmãos que estão livres pregando o evangelho de Jesus, batizando pessoas que creem em Jesus, cuidando de gente que as instituições não querem porque são problema, porque não dizimam, porque não ofertam. Às vezes não tem nem que dar. Cuidando de pessoas que não vai frequentar aquele lugar, cuidando de pessoas que se encontram pela vida, aqueles que pregam um evangelho que ainda que tenha um local de reunir, igual eu tenho, mas nenhuma preocupação que ninguém venha ser do meu recinto, né? Que alguém venha pertencer a mim, que a igreja não pertence a pastor algum, pertence ao Supremo Pastor. Quando Jesus fala com Pedro assim, Pedro, tu me amas 3 vezes, né? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então já é um erro quando a gente aprendeu a dizer que as minhas ovelhas. Eu não tenho ovelhas. Quem tem ovelhas é meu pai. Quem tem ovelhas é Jesus. Meu irmão Jesus. Eu estou apacentando para ele. Pastor, esse dia você falando isso aí eu me lembrei que esse dia eu estava pregando numa igreja e eu comecei dizendo assim, queridos, a igreja não é o caminho. E aí você vê logo aqueles olhos arregalados, né? Onde há, né? Mas como assim? A gente não está aqui, a gente não vem, a gente não trabalha tanto e se esforça. A gente precisa entender, hoje precisa ser muito claro que a igreja não é o caminho. A igreja como instituição, como eu tenho falado, ela tomou tanta importância, hoje em dia, culturalmente falando, que as pessoas entendem que a igreja é o caminho. Não, a igreja é o caminho. Vá lá, siga a igreja, porque a igreja é o caminho. A igreja não é o caminho. Jesus é o caminho. Mas Jesus não é a igreja? Não. Então, se a igreja não é o caminho, o que seria então a igreja? A igreja, ela é no máximo o mapa do caminho. Ela pode, quer dizer, é para ser, não é nem, ela é para ser, né,
o mapa do caminho. O caminho é o lugar onde você pisa, é o lugar onde você anda, é o lugar onde você sente o cheiro, você sente o vento, você sente a mudança de ambiente. E outra coisa, no caminho você avança, você se move, não é isso? Você não se move em cima do mapa do caminho. Em cima do mapa do caminho você fica estagnado. Você não tem como, eu não tenho como pegar aqui, abrir o Google Maps e ficar caminhando por ele, né, e chegar em Belo Horizonte e falar assim, agora eu cheguei em Belo Horizonte. Eu posso até achar a sua casa pelo Google Maps. Não é isso? Eu posso achar, eu posso identificar, eu posso ver a cor da sua parede, só que eu vou ver a cor que foi no dia que foi fotografada. Não é isso? Isso. Por quê? Porque ela é uma referência. Se eu quiser realmente chegar na sua casa, eu posso pegar o Google Maps, me guiar por ele para chegar até a sua casa. É diferente, que aí eu vou estar trilhando um caminho. Quando eu entendi isso, eu falei assim, então a igreja ela não pode ser como caminho, ela não é o fim. Ela é um meio para chegar em um lugar. E esse é o problema quando você coloca a igreja como fim. Não aqui, e aí você usa isso que você falou. Tanto você usa as benesses mundanas, né? Aqui você vai ter prosperidade, aqui você vai ter dinheiro, aqui você vai ter saúde. A mão de Deus está aqui, não está em outro lugar, só está aqui. Essa é a igreja que ora por você. Essa é a igreja da família. E são esses inúmeros títulos dizendo assim, a coisa está aqui. É aqui que é o principal. E todos esses títulos, eles substituem aquilo que é o mais importante, ou a única coisa importante, que é Jesus. Porque Exatamente. tem que mostrar Jesus, tem que viver Jesus, tem que ser tudo por ele e para ele. Você tem que levar até Isso. Jesus, você tem que levar Só, até o caminho. só pegando um gancho aí, que quando você tá falando de igreja agora, você está falando daquilo que eles acreditam ser igreja, as quatro paredes, né? Isso. E Não só o tempo, mas também muitas vezes alguma visão que não conduz para Jesus, mas conduz para si próprio. tudo aquele que não aponta para ele, né? Tudo aquilo que não aponta para ele, aponta para si. Entendeu? É como se você pegasse a visão dele e abraçar essa visão como para si mesmo e fica em si mesmo. Como é que a gente sabe isso? Quando você tem uma igreja, por exemplo, que ela tem toda uma gama de tradições, essas tradições têm toda uma gama de regras, e tudo isso não é fundamentado em amor, aquele amor que Jesus falou para Pedro lá, apacenta das minhas ovelhas, se você me ama. Então, se não é fundamentado em amor, todas essas regras elas estão fundamentadas nela mesma. Regras, tradições, coisas que ficam ali presas naquele lugar, né? Preso em si mesmo e que não apontam para Jesus. Aí é uma prisão, aí você está refém. Porque não vai até Jesus, porque liberdade, o caminho, a verdade e a vida é só nele. E ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então a igreja, ela não é Exatamente. nem um pedágio, inclusive ela não é nem a ponte, porque Jesus é a ponte. A igreja não é a porta, porque Jesus é a porta. A igreja não é o caminho, porque Jesus é o caminho. Qualquer referência que você tiver em chegar a Deus, em avançar, todas elas se referem a Jesus. Nenhuma delas se refere à igreja. Então a igreja é o quê? A igreja são as pessoas que se reúnem, a eclésia, seja ela instituição ou não instituição, até mesmo a que você tem aí, são pessoas que se reúnem em prol de conhecer mais Jesus e caminhar o caminho. É uns ajudando aos outros a caminhar o caminho. O caminho precisa ser É caminhado. o compartilhamento da fé. Essa Compartilhar semana na mesmo a gente fé, estava isso. nesse domingo e eu falando com eles, né? Falando assim, a igreja é um local onde a gente se senta para compartilhar da fé que nós temos. Isso. Judas fala sobre isso, né? Falar da fé comum, da fé que nós Isso. temos em comum. Então Uhum. é esse lugar que a gente nos reúne para celebrar essa fé e comungar como é maravilhoso a nossa esperança, né? A nossa divina, nós temos uma grande esperança. Quando Hebreus fala para não deixar de congregar, que esse congregar é muito além do que pertencer a uma instituição, né? Não deixar de se reunir como igreja, o parâmetro que ele usa é por causa que o tempo se aproxima, o tempo está Isso. chegando, o tempo está abreviando, e é importante que a gente esteja juntos para fortalecer uns aos outros. Que a Amém. gente esteja junto para admoestar, ensinar uns aos outros e fortalecer. Não é para estar junto, para celebrar aquela instituição, porque é obrigar, é para a gente se fortalecer. Porque quando a gente Uhum. está junto com esse propósito, há um fortalecimento, não há julgamento. Eu falo, se você se reúne com a família de Cristo, que é onde o nosso mestre, que é o nosso supremo, que Hebreus fala, olhando firmemente para Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé,
que a gente olha para ele, vê como ele lidou com cada pessoa, com o fraco, com aquele que está manco, né? Já a Verdade. profecia dizia sobre ele, né? Ele não apagará a torcida que fumega, né? Ele não apaga a torcida que fumega. Isso. A instituição apaga a torcida que fumega. Né? Que tá aquela torcidinha lá, que foguinho apagando, acaba de apagar, né? Você tá fraco. Ele não apagará a torcida que fumega, né? Não vai espedaçar o que está quebrado, pelo contrário, ele vai ali em amor. Então, quando a gente está reunido ali com esse parâmetro, não há espaço para julgamento, porque ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos salvos mediante uma graça misericordiosa, e que se esse sangue vertido maravilhoso for tirado de nós estamos todo mundo lascado. Acabou. Então, por Não tem causa nada. desse sangue, não temos nada. Por causa desse sangue de Jesus, que nos lava e nos aperfeiçoa, ele nos faz andar em novidade de vida. E aí a palavra vai nos ensinar. Se alguém está fraco na fé, né? Se alguém, vós que sois espirituais, se afaste dele, julgue ele, fale do pecado dele. Não, admoesta em amor, vós que se acham espirituais. Então, quando a gente reúne nesse propósito, aí é a verdadeira igreja reunindo, né, pastor? Mas Verdade. quando a gente vai para o outro foco, aí a gente se perde. E aí aonde que essas pessoas hoje, que não estão suportando mais, mas que têm Jesus, que nasceram de novo, porque aquelas que não nasceram de novo não é igreja, gente. Quem Isso. não nasceu de novo não é igreja. Não é quem não fez membro na igreja evangélica ou não fez. Quem não nasceu de novo, quem não entendeu a mensagem do evangelho, creu, recebeu uma nova natureza, não, você não é infalível. Mas quem não é escravo da justiça, né, que Paulo fala, nós éramos escravos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Quem não é escravo da justiça não nasceu de novo. Mas aquele Verdade. que nasceu de novo, que ama Jesus, que não suporta mais isso, mas ele está clamando internamente por esse culto racional que Paulo falou, né? Esse culto racional, ele está clamando, eu quero esse culto racional. Eu quero esse culto onde eu encontro, aonde que realmente eu olho no olho do meu irmão e ele compartilha uma fé comigo. Ele não olha para a minha fraqueza como escada para ele subir, porque aquele que é cheio de justiça própria, ele olha para a fraqueza do outro como escada, porque ele se mede por baixo. Aquele irmão está fraco e eu estou forte. Mas quem está alicerçado na graça, não existe isso. Existe algo em comum. Eu sou tão dependente da graça quanto ele, e assim vice-versa, somos ambos dependentes de uma graça. E a vida que eu vivo hoje não é mais baseada em conquistar nada, é porque eu fui conquistado por ele. Então, Aleluia. porque quando a pessoa está lá na justiça própria, ela fica lá brava quando o irmão peca, porque ela queria pecar também. Ela queria pecar também, só que ela não tem coragem. Aí o irmão peca ali e ele fica lá julgando lá e com raiva, né? Porque assim, já vi muitos falar assim, não, eu não vou, eu tô lá servindo Jesus de verdade, o irmão tá lá, né? Ele se mede por aí. Mas aquele que está na graça, ele fala, eu amo Jesus, eu não consigo viver de outra forma, não é sobre concorrer com ninguém. Eu amo ele, tudo que eu faço é porque ele é tudo, ele é a minha vida, o meu respirar. E se meu irmão não conseguiu enxergar isso ainda, eu só quero que ele possa enxergar para ele ver como é gostoso, como é maravilhoso pertencer a esse lugar nele. Não é sobre esse, não existe mais essa disputa, né? Porque eu não dependo de me nivelar pelo outro. Então, vou deixar você falar, pastor, senão. Mas fala mais uma coisinha aí. Eu quero usar 2 textos bíblicos aqui, que eu acho muito interessante, 2 passagens bíblicas, que eu acho muito interessante como que desde a época de Jesus quiseram fazer o que fazem hoje. Eu sei. Quiseram fazer o que fazem hoje. Eu vou deixar você concluir com esses versículos, até porque eu ia pedir para a gente não estender muito. Já estamos 50 minutos já, que eu tenho então deixa eu agendado. A gente vai falando, aqui, vai passando a hora, já vamos 50 minutos já. A gente precisa fazer isso mais vezes. Entendeu? Então, eu só queria lembrar uma coisa aqui, uma irmã aqui, a irmã Lloyd Seixas, ela colocou unidade.
E aí eu queria lembrar para ela, quando a gente fala de unidade, eu só lembro de Atos, quando fala assim, era só um coração e alma dos que criam. Eles estavam juntos, mas eles tinham, era só o coração e alma dos que criam, e de sorte que as pessoas tinham suas propriedades, vendiam aos pés dos apóstolos e davam a cada um segundo as suas necessidades. E a cada dia o Senhor acrescentava. Então, assim, todos pensavam a mesma coisa, todos queriam saber mais sobre Jesus, todos andavam no mesmo propósito, porque todos tinham o mesmo objetivo. Que eu acho que a questão hoje é saber o objetivo, o que, é que a pessoa quer. Porque assim, eu conheci muitos pastores que eu parei de andar com eles, porque a gente conversando chegou ao entendimento de que eles não queriam levar Jesus, eles queriam fazer da igreja um meio de vida. Estavam descontentes com o seu trabalho, você pastor, porque aí é mais fácil, trabalho só 2 dias na semana e pago o meu salário e vou pregar o evangelho e vou amar todo mundo. Você paga para amar todo mundo. Só que não é assim que a coisa funciona, né? Muitas vezes o cara quer ter meio de vida, muitas vezes o cara quer o status, muitas vezes o cara acha que sendo pastor a coisa vai ser mais fácil e tal. E tudo isso foge do evangelho. E aí não há uma unidade, né? A unidade somos todos nós em Cristo, vivendo de maneira realmente espiritual, crescendo espiritualmente, ajudando uns aos outros, em amor, amando uns aos outros. E é isso que nós temos vivido. Tem orado por isso e nós também estamos nessa luta aí, orado, ensinado e se libertado, né? Não sendo refém, muitas vezes, de situações que nos prendem. Então, acho que uma das coisas mais difíceis é a gente se libertar disso também hoje, né? Sair desse lugar aí e buscar um lugar em Deus. Mas tem gente aí que está andando nessa liberdade e está avançando em Deus. Isso. Amém? Mas a igreja de Jesus, pastor, ela é unida. A igreja, sabe? A igreja de Jesus, não a instituição. A Isso. igreja de Jesus, ela é unida. Sim. É, é a instituição que nos separa, né? A igreja de Jesus, que está naquele entendimento de Cristo, ela não tem essa separação, ela não divide em batista, metodista, católico, não sei o quê. Ela não está chilichando para isso. Ela está olhando para a árvore que produz bom fruto. E aquele fruto, não, isso aqui é Jesus, eu quero comer. Mas não me interessa. É Jesus isso aqui, eu quero comer dele, eu quero beber dele, né? Eu quero beber dessa fonte. Então, é esse o grande diferencial. Eu vou compartilhar esses 2 versículos aqui. Sim. Um é no início, quando João Batista dá testemunho de Jesus, né? Ele vai lá, Sim. tem seus discípulos e ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é que é o maior do que eu, vem antes de mim. E aí no Evangelho de João, capítulo 3, verso 25 ao 30, fala que os discípulos de João Batista ficaram inquietos ao ver que as pessoas iam ter até Jesus. E parecia que a liderança tinha perdido público. Então eles chegam para João Batista e falam: olha, Rabi, aquele que o Senhor deu testemunho a respeito dele está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 25 ao 30. Aquele que você deu testemunho a respeito dele, ele também está batizando agora do outro lado do Jordão e as pessoas estão indo ir até ele. Então Concorrência ali, ministerial. concorrência ministerial. Então ali, você já vê que sempre houve no coração ali do ser humano, ali daqueles discípulos de João Batista, já nasceu aquilo. Não, nós somos os principais. Que negócio é esse, né? Como assim? Você já batizava primeiro do que ele. Que negócio é esse agora ele está batizando? Só que João Batista vai falar uma coisa linda. Ele fala: olha, ninguém pode receber algo se do céu não foi dado. Aí ele pega e fala assim: mas eu falei com vocês, eu nunca menti para vocês. Isso. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o caminho. E outro dia eu ministrei essa palavra e estava falando: esse é o grande problema. Muitos pastores não deixam claro que ele não é o Cristo. Isso. Né? E de certa forma, é como se ele fosse o Cristo. Não, Quer eu não ser, sou né? o Cristo. Quer ser. Ele quer ser o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu sou apenas alguém que prepara o caminho para ele. Então, importa que ele cresça e que eu Exato. diminua. E tá tudo certo. Eu não estou concorrendo com ele. Pelo contrário, eu estou feliz. Aí ele pega e fala assim: o amigo do noivo, quem casa com a noiva, olha que forte isso. É muito Isso. forte essa passagem. Porque fala da igreja, a noiva, né? Quem casa com a noiva é o noivo. Ei, pastor, ouve aqui. Quem casa com a noiva é o noivo. Tem muito pastor querendo casar com a noiva. Quem casa com a noiva é o noivo. O amigo do noivo, nós somos amigos do noivo. Amigo do noivo, o que ele faz? Ele se alegra em ver ele dando os votos.
Alegre ver ele ali naquele momento, nos votos do casamento. Verdade. Então João falou assim, eu estou feliz com o crescimento dele. Eu me alegro e eu me exalto com o crescimento dele. Só que isso é muito forte. Porque João fala assim, eu não sou o Cristo. Então, mas quem sou eu para impedir ele? Quem sou eu para parar ele? Só que é muito interessante que essa mesma questão que aconteceu com João Batista, acontece algo parecido com Jesus e com um discípulo de Jesus chamado João, que agora já é João, o João que escreveu esse evangelho, que é lá em Marcos, acontece tanto em Marcos capítulo 9, versos 38 ao 40, como em Lucas capítulo 9, versos 49 ao 50. Diz que, assim, João chega até Jesus e fala assim, o discípulo, olha, Senhor, nós encontramos um homem que está expulsando demônios em teu nome. Isso. Que está pregando em teu nome. E sabe o que a gente fez? A gente mandou ele parar. Porque ele não segue com a gente, eu impedi ele. Então, o que nós mais enfrentamos, pastor? Nós que somos de igreja orgânica, as pessoas querem que a gente para. Rebelde. Porque a gente não está misturado com eles. Eles precisam validar, eles não aceitam que nós pregamos o evangelho. Isso. Eles não aceitam que ninguém vai lá e prega o evangelho se não for validado por eles. Né? E não tem isso na Bíblia. Eles inventaram isso, porque eles estavam nesse espírito aí. Só que é interessante que João Batista pode dizer, eu não sou o Cristo. Quem sou eu para parar? Mas só que o Cristo estava ali agora, ele poderia parar que ele quisesse. Isso. Só que Jesus fala assim, não impeça. Para com isso. Ninguém que faz milagres em meu nome, ninguém que ensina em meu nome, vai se virar contra mim. E quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra vós, é por vós. Ou seja, se está ensinando a respeito de mim, se está falando de mim, está do nosso lado. Por que vocês estão querendo proibir? Por que vocês estão querendo parar? Uhum. Então, Jesus poderia parar. Ele agora era o Cristo, não parou. Então, eu acho muito interessante, porque esse espírito sempre existiu. E é o mesmo espírito que acontece. Eu conheço pastores e muitos que ficam de cama. Quando um membro ali da denominação dele vai para outra denominação. Visitar. Não, visitar já quase morre, mas ele morre realmente quando alguém muda para outra denominação. Ele tem mais facilidade de aceitar que esse cara seja um desigrejado e não vai de igreja nenhuma, né? Não vai em instituição nenhuma. Mas sair e ir para uma outra instituição, principalmente se for de um pastor da mesma rua que a dele. Então, isso é ser refém da instituição. Verdade. Isso é ser refém da instituição. Não consegue se libertar. Então, esse espírito já sempre esteve ali, de querer parar as pessoas porque não segue conosco. Porque se existe essas pessoas, pastor, que não está suportando mais, mas existe um pastor Roberto, existe um pastor, existe a irmã Lloyd lá na casa dela, pregando o evangelho e acolhendo esses que não suportam mais, essas pessoas agora acharam abrigo, né? Amém. Elas não vão lá voltar para a instituição. Então, você se tornou inimigo agora. Se tornou inimigo por pregar Jesus, por acolher alguém, por ensinar Jesus, por batizar. E para escandalizar um pouco ainda, uns 2 anos atrás, eu batizei uma pessoa no chuveiro da minha casa. Entendi. Eu não ia ver ela mais, já estava indo embora. Receitou Jesus, eu batizei ela no chuveiro da minha casa. Tomamos, ceamos. Depois continuei com contato com ela, continuou servindo a Jesus. Amém. Então, é isso que eu queria compartilhar. E eu gostaria, só para a gente, já que a gente está finalizando aí, pastor, das considerações finais, compartilha um pouco aí o que o senhor está fazendo hoje, o que está no seu coração hoje, aonde que você está fruindo hoje, aí na simplicidade do Evangelho. Estamos nesse lugar de simplicidade mesmo, né? Nós estamos trabalhando junto com o projeto Missão Nordeste, que é uma base missionária lá em Piranhas, no sertão de Alagoas.
tem feito trabalho em vários povoados, né? Então, o objetivo lá é ir para os povoados, onde não tem ninguém, onde é distante, no sertão mesmo, onde tem só a caatinga e os mandacaru. Chegar lá e entrar nas casas e levar Jesus e orar pelas pessoas. É um trabalho assim bastante gratificante, porque é só Jesus mesmo. Você não tem como levar outra coisa, você não tem como levar uma outra visão, uma denominação, alguma coisa. Ou você leva alguma coisa material, como nós levamos, cesta básica, filtros de água, roupas, essas coisas, coisas para as crianças também, as coisas materiais, né? Perecíveis, e também levamos Jesus. E aí aproveitamos para entrar na casa das pessoas e orar por elas, e Deus tem feito milagres lá, curado pessoas, vidas têm se entregue a Jesus, e mostrando sempre que há um caminho que é Ele, né? Que é Jesus. Temos feito isso tanto com o projeto Missão Nordeste, como também o projeto Resgatando Vidas, também, que é sediado aqui no município de Flecheiras. E nós estamos aí trabalhando nessas frentes missionárias, né? De forma, nos gastando realmente para o reino, caminhando no chão empoeirado, né? Sem glamour, sem ostentar muito também, sem ter interesse de fazer isso para mostrar para os outros, só no sentido mesmo de levar o evangelho e fazer Jesus conhecido das pessoas. E o galardão está lá no céu esperando a gente, que esse é o que vale. É o melhor de tudo, né? Esse é o único que... E isso que eu falo muito, né? Tem muita gente que entendeu aí, até entendeu, graças a Deus que entendeu muita coisa da graça e é salvo pela graça em Cristo Jesus, mas muita gente não entendeu o que é galardão, né? Muita gente Verdade. não entendeu o que é galardão. E isso faz a diferença. Mas se você não tiver concluído ainda, para concluir, que eu vou Não, concluir concluí aqui. já. Já concluí, já. Pode concluir. Tá. Eu também sigo nessa simplicidade do evangelho, pastor. Sumi um pouco das redes sociais, dei um tempo, passei por várias vertentes e às vezes quando você se vê em momentos onde que você se frustra com algumas coisas também, você tem a tendência de começar a pertencer movimento A, movimento B, e quando você começa a pertencer movimentos demais, você começa, na verdade, a fazer mais do mesmo. Isso. E o único movimento que me interessa hoje é o movimento chamado Jesus. Esse é o único Aleluia. movimento que me interessa. Não me interessa movimento da graça, movimento vida do Espírito, movimento do não sei o quê. Não, o movimento é Jesus. Ele é a graça, ele é maravilhoso. E nessa graça eu vivo no Espírito. Então esse é o movimento que me interessa hoje. E Amém. nesse tempo eu continuo cuidando de pessoas, aonde eu vou, aonde eu participo. Hoje eu me encontrei também de forma profissional como terapeuta. Sou terapeuta de forma profissional, uma técnica emocional. Mas Deus é tão maravilhoso, eu não misturo técnica, mas é o que ele tem trazido de irmãos para ser atendido. Irmãos que, com esse mesmo problema, com feridas de líderes que carrasco, ensinos errados, e tem sido cuidado, e é uma outra vertente onde Deus me colocou. E Amém. estou nessa alegria, e eu acredito que é a mesma coisa que o pastor, que muitos não entendem. A alegria que não precisar mais estar no local e sair frustrado. Pastorear pode ser muitas pessoas, mas sair dali achando, mas ninguém ajuda na igreja, que absurdo, as pessoas não estão nem aí, não sei o quê. Não, hoje eu tenho a alegria de reunir e não esperar nada da comunidade, a não ser amá-los e pastoreá-los, sair Amém. de alegria de uma reunião. E eu vejo a mesma coisa deles, estão ali porque gostam, estão ali porque entende o significado de congregar. E a mesma coisa eu vejo aí o pastor nessa linha. Não tá fazendo isso porque tem um líder na sua frente falando para você fazer, porque tem alguém te dizendo que você tem que fazer, ou porque é um holofote. Isso é o significado da igreja, aí para a gente concluir, fora aí que não é refém das instituições. A igreja que Amém. não é refém da instituição é uma igreja que se move independente de uma instituição. É uma igreja que é um organismo vivo, que ela funciona independente se está socado dentro de uma instituição ou não. Ela funciona porque
nós somos partes um do outro, nós funcionamos através de um ou outro. É tanto que eu estou aqui. Amém. Essa comunhão com o pastor e com esses irmãos que estão aqui, porque Amém. nós amamos falar de Jesus, nós amamos Jesus. Ele é tudo, ele é a nossa vida, é a nossa alegria, e somos gratos pela graça, a graça, e só por ela que nós estamos aqui. E Aleluia. eu gosto muito do versículo que ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Não é a lei de Cristo, não é a lei de Deus, não é o medo, não é a mão de Deus, né? É o amor de Cristo que nos constrange. Aleluia. Logo, um morreu por todos, para que todos que agora vivam, não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por eles morreram, mas ressuscitou. Ô pastor, obrigado por esse momento, esse bate-papo juntos. Vamos repetir, vamos na sequência. Vamos, eu vou estar voltando aos poucos, fazendo algumas lives, amém, sim, amém. Com pessoas como você, que não está preso a movimento nenhum, a não ser o movimento de Jesus. Verdade. E compartilhando essa fé, falando a linguagem da Igreja de Jesus. A linguagem da Igreja de Jesus, ele conhece. A linguagem é Jesus. Se você falou de Jesus, a igreja sabe do que você está falando. Mas quando você começa a inventar demais, tem gente que entende, tem gente que não entende. As Mas minhas quando você ovelhas fala ouvem de a minha Jesus, voz, foi o que ele falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É esse o princípio. Isso, e obrigado vocês que participaram aqui, que obrigado aí. Uma boa noite. O objetivo da gente desse bate-papo juntos é porque acreditamos que muitos se identificam com isso aqui. E entendo você que não está suportando mais. Estamos orando junto por essa união, como a irmã Lloyd falou. Estamos orando, eu estou orando para que essa igreja de Jesus, esses filhos de Deus, eles juntos consigam se libertar cada vez mais da prisão de uma instituição e fruir no seu chamado, no seu ministério, muito além muito além do que os homens formataram. Os homens formataram um modelo e Jesus não está preso a esse modelo. Toda vez que tentaram pôr Jesus numa caixa, se deram mal. É verdade. Jesus não está preso nessa caixa e você também não precisa. Só frua esse evangelho lindo e maravilhoso. Amém, pastor? Amém, pastor? Um abraço a todos. Um abraço. A gente marca. Esquece um pouco o colaborador aí, não, para ficar junto também lá na. Também, colocar. Eu vou deixar salvo ela, vou deixar salvo aqui no Instagram, para depois quem quiser rever aí as lives também, escutar. Tá. Depois eu vou pôr no canal do YouTube também. Também, assistir no YouTube. Amém. Foi um prazer, estamos juntos, viu? Falou. Paz. Um abraço. Até mais, em nome de Jesus. Amém.